Boa noite, estamos no ar com o programa Altistando com a PAD. Esse é um programa que ele tem uma parceria com a Top TV e esse programa nós estamos aqui para abaixar o preconceito e poder passar um pouco mais de informação sobre o autismo. Então, eu gostaria de começar esse programa poder falar um pouquinho de como que eu entrei, né, como que eu fui apresentado à PAD. É uma história curiosa que foi ruim no começo, mas depois aí teve um final feliz. Foi um evento que eu fiz de final de ano e nesse evento eu resolvi aí soltar fogos. Comprei fogos, acreditando que esses fogos eram fogos aí de cor, fogos que não fazia barulho, né? E no meio do evento chegou o momento de soltar esses fogos e os fogos eram muito altos, fazia muito barulho. E em momentos assim de 5, 10 minutos, toda a rede social aí estava falando que eu tinha soltado fogos, coitado dos autistas e tudo mais. E até então, não tenho vergonha de dizer que eu não tinha tanta informação assim. A partir desse momento que foi muito ruim, eu comecei a me aproximar, né? Fui lá pedir desculpa para algumas mães e eu passei a conhecer um pouco mais, né, de cada história. E aí meio que o meu destino meio que cruzou aí com as mães, né, a Meirielle, a Rose e a Alexandra, né? E aí aos poucos eu fui aí conhecendo um pouquinho mais, eu fui conhecendo um pouco da associação e desse trabalho lindo, né, que ela já desenvolve aí há tanto tempo para poder falar um pouco desse tema, porque a gente acredita que a informação é o que faz diminuir o preconceito. E esse mês agora de maio, né, que é o mês das mães, nós gostaríamos aqui de entrevistar várias mães e nós vamos começar com essa mãe atípica, né, que está aqui do meu lado, ela que é a Juliana Banhara Jacon. Tudo bem, Juliana? Tudo jóia. Ô, Juliana, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho de você. Quem é a Juliana, sua profissão? Tá. Meu nome é Juliana Carla Banhara Jacon, sou fisioterapeuta hoje, sou mãe de 4 crianças, tive uma gestação trigemelar e como mãe, o sonho de ser mãe, né, nunca vem uma cartilha explicando o que vai acontecer, como vai ser a gestação, a gente só sabe que tem que esperar o tempo para passar. E assim foi minha gestação. Foi muito bem abençoada, né? Que era uma gestação muito esperada, né? E só que veio com uma surpresa, né? Nosso primeiro ultrassom, o Dr. Dotto falou pra gente que não era um filho só, eram 3, né? Meu marido caiu da cadeira, desesperado, né? Nossa, como 3 crianças? Como que você vai ficar? Né? Essa era a preocupação. E aí foram passando os dias, eu trabalhava na época e, né, e tinha uma preocupação aí de cuidar de mim, porque era uma gestação que era complicada, né? Em 2010 não era tão fácil, né? Como hoje tem informação, o pessoal tem mais comunicação para a gente saber como que vai ser, como vai levar. E aí na minha época era um pouquinho difícil, né? Tinha todo um aparato, um cuidado pelo médico que estava na minha gestação e de repente com 29 semanas de gestação, meus filhos quiseram nascer. E aí foi uma batalha, né? A gente aqui hoje ainda passamos, né, por uma fase que não temos uma UTI neonatal. No meu caso, eu precisaria, só que minha condição física, né, de gestante, não tinha condição de sair da cidade. O médico deixou bem claro que como eu estava em trabalho de parto de risco, se eu colocasse numa ambulância, morreria os 4, né, os 5, os 4. E no caso, teve que fazer a cesárea aqui, de urgência. Fui muito bem acompanhada na época pelo Dr. Silvio Grando, doutora Lígia, doutora Cláudia Batista, doutor Antônio Pivetta, que me socorreram, o Dr. Luiz Carlos Manzano.
e toda a família empenhada, né, porque foi uma loucura, e fora as enfermeiras lá para me acompanhar. Então, sou muito grata pelo meu parto, porque fizeram de tudo que era possível, né? Só que, infelizmente, Dracena ainda falta a nossa UTI neonatal. Lutei por um tempo, mas como muitas mães que já aconteceu isso, também entrou nesse período de lutar, né? Para a gente conseguir, mas a gente sabe que não depende só da gente, né? Os órgãos públicos têm que estar aí para se manifestar e ajudar nossa cidade, né? E aí a Juliana teve trigêmeos numa época bem crítica também, porque a gente estava entrando numa fase da gripe HN1, já estavam acontecendo algumas mortes, né? Meus filhos foram para Prudente, eu fiquei porque eu estava com pré-eclâmpsia, e aí eles foram para Prudente. Passaram a noite lá, tomaram surfactante, fizeram hipóxia, falta de oxigênio no cérebro, não só um como os outros dois. Eles tinham que lutar pela vida, né? Eu já não podia fazer mais nada, eu só podia rezar e torcer que todos saíssem, né, daquela fase, daquele momento que a gente estava passando, que era angustiante. Eu internada ainda, com 36 horas de vida, meu marido tinha acabado de chegar de Prudente com a certidão de nascimento dos 3, chegou para me mostrar que tinha ido visitar, que eles estavam bem. Meu primeiro filho faleceu, com 36 horas. E aí eu perguntava como estavam os outros dois e ele só balançava a cabeça, que a gente não sabia o que ia acontecer. E no dia que eu enterrei meu filho aqui de manhã, eu consegui a alta e fui para Prudente para visitar. Cheguei lá, é muita informação, né? É muita informação e você não entende o que está acontecendo porque você sonha com uma gestação que você vai tirar aquela foto que toda mãe gosta, né? Com o bebezinho coladinho. Eu não senti cheiro, eu não senti, né, aquele afago de mãe. Não tive esse primeiro momento. Eu via meus filhos, né, em si, todos ali por fios e agulha, a menina tinha sido rapada a cabeça, e eu não entendendo o porquê tudo aquilo, né? E eles estavam lutando pela vida. Se passaram 63 dias dentro do hospital. Dracena, na época, me deu muito suporte, né? Com a ambulância para mim fazer visita, amigos que acolheram a gente em Prudente, uma época que eu tive que ficar porque eu estava operada, não podia ficar viajando. Aí a gente vê que vai... Gente que nem às vezes conhece a gente, abraça a gente de uma tal forma que a nossa história vai sendo acolhida e acrescentada por anjos, né? Eu falo que na hora que a gente precisa, vem os anjos. E minha vida foi traçada desse jeito. Então, fui acolhida lá por amigos aqui de Dracena. E passaram esses 63 dias, a HN1 estava aí forte. E quando eles completaram, que faltava acho que 5 dias para ser os Dias das Mães, já fazia 15 dias que eu ia dentro do carro ou da ambulância que eu ia, levava uma mala. Porque minha esperança é meus filhos virem para mim conhecer, pegar pelo menos uma vez no colo. E eu falava assim, minha Nossa Senhora, me ajuda, que eu preciso pegar meus filhos no colo no Dia das Mães. É o presente que eu quero não quero mais nada. E aí, dia 11 de maio de 2010, chegou uma médica e falou assim, mãe, seus filhos vão pro quarto. Foi a primeira vez que eu peguei eles no colo, né? E foi a coisa mais linda que veio, de presente, de momento, de felicidade, de acolhimento, foi aquele dia. Só que eu não podia ficar sozinha, gêmeos, mamãe sozinha, fui fazer a mamãe canguru, né, com eles. E aí teve uma médica, doutora Cristiane Irata, lá de Prudente, chegou em mim e falou assim, mãe, eles estão bem, não deu febre, você já está super apta a eles, vamos embora porque aqui tem muita infecção. E aí a gente veio embora, assim. Então foi
dia 12 de maio, a gente veio embora. Chegamos em casa, tinha um monte de gente esperando, porque eles eram a atração do momento, né? E aí a gente veio embora. A gente sabia que tinha acontecido muita coisa dentro do hospital. Só que, como mãe, eu sempre acho que colocava uma barreira, porque eu não queria enxergar o que estava acontecendo. Porque eu lutava pela vida deles, não importava o jeito que ia vir, que ia acontecer, eu queria eles perto de mim. E aí, no primeiro momento que chegamos em casa, todo cuidado, a família teve que ficar um pouco afastado, né? Porque a gente estava naquela situação da gripe e eles não podiam pegar infecção, né? E foi meio que triste, porque a gente queria o acolhimento, mas no momento não podia. E aí, assim, a gente chegou, num dia ficamos, acho que não deu 24 horas dentro de casa, a gente teve que voltar para Prudente para fazer exames e aí passar, porque minha menina tinha um probleminha de coração, né, que até então esse eu tinha fixado bem, que a gente tinha que voltar para ela se cuidar, né, e o Gustavo em si, a gente tava tudo certo, ele tava sugando, ele tava mamando, eu tava conseguindo dar o peito para ele, né, 60 dias sem dar o peito e ele pegou, e aí eram famintos e dar copinho para um, e era um jeito de cuidar diferente, que eu tive que aprender. E aí foi. Quando passamos pelo pediatra, ele falou assim, olha, vocês têm uma consulta com neuro. Aí eu falei, por quê? Por que eu vou passar com neuro, né? Fiquei assustada. Vocês têm que passar por um neuro, já tá marcado e tal. Ah, tudo bem, vamos passar. E vocês têm que trazer os exames. Tudo bem. Aí chegamos no pediatra. Então você não entendia o motivo? Não entendia. Não tinha pegado carta para ler. Eu queria meus filhos. Eu não queria ler. Eu já tinha passado. Fase do hospital eu já tinha passado. E dali eu ia tocar para frente, né? E aí quando foi, vamos passar no neuro, chegamos no neuro, ele pegou e falou assim, olha, eu preciso pedir uma transfontanela para os seus filhos. Eu, tudo bem, vamos fazer. Cheguei no Democrata, fiz, aí tinha uns dias para esperar, acho que era 2 dias para o laudo ficar pronto e tal. Só que aí o médico em si, que fez o exame, falou, olha, é bom você voltar no pediatra deles. Eu, tá, só levei o exame. Voltei no exame, a médica virou para mim e falou assim, mãe, espera um minutinho que eu já vou sentar com vocês. Como assim sentar? Já fiquei preocupada. E aí a ansiedade de mãe, né? E eles bem. Falei, tá. Aí esperamos, ela terminou uma consulta que ela tinha, porque a gente não tinha marcado nada. Ela sentou e falou assim, mãe, seu filho tem encefalopatia. E sua filha teve ela teve uma lesãozinha, mas teve uma hemorragia, só que já não tem mais, já não vejo mais. Só que eu preciso que ela faça uma ressonância magnética. Eu, tá, mas o que é encefalopatia? Aí ela falou paralisia cerebral. O que é paralisia cerebral? E aí você fica assim, sem saber o que é. Não tinha noção, não tinha internet, não tinha um celular que você vai e procura, né? Como muita mãe hoje procura. Falei, meu Deus, o que faz? O que acontece? Como que é? O que eu preciso fazer para cuidar dele? Ela falou, agora, cuidar. Mas eu vou te detalhar, você vai no neuro e você vai entender o que tem que fazer. Tá. Saímos de lá, transtornados, e vamos procurar o primeiro neuro. O primeiro neuro, não vou citar nomes, mas ela foi muito desumana. Porque eu precisava saber o que era, eu precisava saber que tratamento que eu tinha que fazer, o que tinha que ser. Tentar entender, né? Ela não, é isso, é encefalopatia, e eu vou passar fisioterapia, fono, terapia ocupacional, e você vai atrás que você vai conseguir entender o que é. Tipo assim, foi bem assim. Saí de lá chorando,
A gente tinha um médico imprudente que chama Daniel Honorato de Barros. Ele é neonatal. Eu liguei para ele e falei, doutor, preciso da sua ajuda. O senhor me ajudou até agora, preciso do seu esclarecimento. A gente voltou nele. Falei, o que aconteceu? Ele falou, mãe, tá explicando na cartinha para você. Eu falei, mas eu não sei. Eu não sei, porque não veio uma cartilha falando para mim o que eu tenho que fazer. E a médica me disse isso, isso e isso, eu tô perdida. Qual médico que eu posso levar, que vai me explicar, que vai me encaminhar certinho? Aí ele falou, vou fazer uns contatos e a gente volta a sentar sexta-feira para conversar. E ir embora chorando. Tanto eu, minha mãe e meu marido que estava junto. E aí, tem que parar de chorar, né? O meio da gente pesquisar era um computador, né? Não tinha um celular, mas tinha um computador. Vamos no computador. Vamos procurar o que é paralisia cerebral, vamos procurar para outros médicos. E foi o que a gente foi fazendo. Vamos procurar saber o que tem que fazer, o que tem que ser feito. E aí eu fui achando redes de apoio. Eu fui na PAI, procurar a PAI para saber como que era, como tinha que ser. Eu procurei a CD, eu procurei Lucy Montoro. Tudo o que era possível dar de tratamento para o Gustavo entender e poder se ajudar, a gente foi atrás. Então aí, dali, a gente começou a trilhar um caminho. O Gustavo precisa de reabilitação? Vamos atrás de reabilitação. Conheci uma moça que vendia seguro na época no meu trabalho, e aí a gente entrou em comunicação, meu filho também tem paralisia. Só que saiu uma reabilitação em Campinas, e ela é muito boa, eu quero saber como que é, só que eu não vou para Campinas, eu vou para o Rio de Janeiro, que eu tenho apoio lá. Eu vou, faço porque não é barato, e te comunico para falar como que é. E assim a gente era. E aí o Gustavo foi crescendo, a gente procurou um fisioterapeuta, e a primeira fisioterapeuta dele foi a Roberta, a Mirtes, na PAI, e aí a gente trabalhava também na PAI como a gente ia, né, fora. E aí fono, porque engasgava, né, a paralisia cerebral, né, é um termo que muitos pais conhecem, mas ela, no termo técnico, né, ela é dada como encefalopatia crônica não progressiva, né, o do Gustavo é periventricular, né, hoje a gente sabe aonde foi afetado, que é a parte do cerebelo, né, ele não consegue ter equilíbrio. Hoje o Gustavo tem 14 anos, Natália, né, acompanha nos 14 anos, são, né, 2 jovens adolescentes muito inteligentes, né, e a luta, desde quando ele veio ao mundo, nunca foi pequena, nunca foi. Eu sempre tive muito não, eu sempre tive, você é louca, pra que você vai sair de Dracena e fazer um tratamento fora? Por que você viaja toda semana? Por que você... Sempre as pessoas vêm com perguntas, nunca vêm e falam assim, nossa, olha que você conseguiu, que bom, né? Ele tá bem, ele tá vivo, né? Ela também tá viva, passou por tudo que passou e estão vivos. Então, assim, é uma caminhada. Mãe atípica nunca dormiu direito, mãe atípica nunca comeu. Só que mãe atípica tem que se revelar e falar quem é. Porque mãe atípica é barraqueira. E lá vem. Nossa, vai se fazer de vítima. Não, a gente não quer ser vítima. A gente quer ajuda. Às vezes a gente quer um abraço para socorro. Eu sou muito abençoada, porque eu sempre tive ajuda. Sempre tive. Foi não? Foi. Mas eu sempre... O primeiro não da minha vida, eu falei, não. Esse não vai virar sim. Por quê? É não. Ele tem direito, ele vai receber um sim. A primeira médica que avaliou falou assim, que meu filho nunca ia levantar de uma cama. Meu filho nunca ia ficar em pé. E a lesão é grande. A lesão é. Só que aí eu conheci um universo totalmente diferente,
um universo que tinha possibilidade. A gente foi em busca de reabilitação, que lá fora tinha, que às vezes a gente procurava aqui, por ser um custo mais alto, às vezes aqui a gente é incapacitado de oferecer. Então isso, lá fora, às vezes a gente tem mais recursos, São Paulo, né? No meu caso, eu fui para Campinas. O primeiro tratamento do Gustavo, eu não tinha dinheiro para fazer. Eu tinha dinheiro para pagar a avaliação, que mãe atípica nunca tem dinheiro. Pensa em umas pessoas que vende tudo, fica sem as coisas porque quer pagar a terapia do filho. Tudo e assim muito caro também. Tudo é caro, nada é barato. Aí a primeira avaliação era R$ 1.500, né? Quer ver? Há 13 anos atrás. 13 anos? Não, 11 anos atrás. Era R$ 1.500. O que é R$ 1.500 há 13 anos atrás? Era muito dinheiro. E aí, vamos conseguindo dali, um ajuda, um deu 50, o outro deu, e a família se reunia e falava assim, quer fazer? Vamos. E meu marido foi uma pessoa assim, que nunca falou não. Ele nunca falou não. Tem? Ele falou, vamos, quando quer? É agora? Vamos, né? E a gente ia, largava serviço, porque a gente tinha que correr atrás dele, saber. Quando não era ele, era a Natália, né? Então, assim, era angustiante, porque assim, tudo era fora, aí eu tinha que deixar a Natália com a minha mãe e correr com o Gustavo. O Gustavo não podia mamar deitado, o Gustavo só mamava sentado, porque ele engasgava, né? Como fica muito tempo entubado, né? Ele não tinha força para engolir sozinho. Então, assim, sentado era a melhor posição para ele não engasgar. Então, assim, era viagem com ele, tinha que ser no bebê conforto, mas eu tinha que trazer ele perto de mim, porque ele engasgava até com a saliva, né? Então, assim, foi uma fase bem difícil. A Juliana em si vivenciou muita coisa com ele, né? Muita fisioterapia. E daí a Juliana descobriu que tinha uma paixão. Eu sempre gostei de cuidar, só que eu não sabia a forma de cuidar. E aí veio a fisioterapia para mim no momento. E o Gustavo fez a reabilitação chamada TheraSuite, né? E quando a gente foi para fazer essa reabilitação, que fez a avaliação, ele foi aceito e tal, né? Falaram o valor pra gente e eu falei, impossível eu fazer. Custava R$ 13.000 na época. E como ficar um mês em Campinas, tinha meus parentes, mas a viagem em si ficava cara, né? De uma cidade para outra. E aí, como que a gente vai fazer? Voltei chorando, primo de São Paulo, primo de Campinas, família de Campinas acolhendo. Chegamos em Dracena, reunimos a família toda e fomos contar. O Gu tem um tratamento para fazer, não sei o quê. Já saiu dali, o que a gente vai fazer? Na época, a pai fazia um churrasco beneficente, vamos fazer um churrasco. O tio falou, eu não tenho, mas eu vou tentar arrumar. E a gente vai para ver como que vai ser. Tá, pode fazer. Mas e se a gente não conseguir o dinheiro? Não, a gente consegue, vamos fazer. Ligou para fulano, fulano deu a Fapidra. É aí mesmo. Aí meu marido foi e conseguiu com o outro o convite. Fez o churrasco beneficente. Foi um sucesso. O Gustavo fez a primeira reabilitação. O Gustavo não sentava. Com 3 anos. O Gustavo não sentava, só apoiado. O Gustavo sentou. Aí voltei no médico, neuropediatra dele, em São José do Rio Preto. Conversei com ele, fez a reabilitação, ele melhorou. E, nossa, ele tá muito ativo, né? Ele chegou em mim e falou assim, mãe, olha o médico. Eu arranco meu dedo se essa reabilitação vai dar certo. Falei, mas doutor, pode arrancar, porque ele já sentou. Ele não sentava, ele sentou. Porque quando a gente fala de reabilitação, e as pessoas, né, querem entender, reabilitação para paralisia cerebral e para criança autista é tudo repetição. Se a gente não repetir para eles a mesma coisa todos os dias, eles não vão conseguir aprender. Porque a paralisia e a encefalopatia, no caso, ela vem com os neurônios que morreu, as transmissões, né? E criança tem a mielina que ela vai construindo e ela vai passando informação
de um neurônio para o outro. E do Gustavo interrompe porque morreu. Então, assim, como que ela vai transmitir? Né? Ela não consegue passar de um para o outro. Então, ela tem que burlar aquilo para comunicar o outro neurônio. Então, eu falei assim, se é isso, vamos burlar. Eu vou falar para ele que ele tem que burlar, porque eu quero que meu filho sente, eu quero que meu filho coma sozinho, eu quero que ele evolua. E foi aí. Primeiro mês de reabilitação legal. Aí, meu Deus, saí de Campinas com uma carga. Preciso de um advogado. Que meu filho tem direito. Cheguei lá em Campinas, todas as mães falaram para mim. Ele tem direito a tratamento de reabilitação. Falei, não, mas eu vou para a CD. Mas a CD era longe. A CD não tem o tratamento. A CD podia me dar em São José do Rio Preto, eu tinha que morar lá. E segunda, quarta e sexta, morando em Dracena com outro filho pequeno, não tinha condição. Mesmo até em Campinas não tinha. Mas eu ia, ficava um mês. Aí, cheguei aqui, preciso de um advogado. Aí a gente fala assim, Deus, coloque os anjos na minha vida de novo. Vem um advogado, uma equipe atrás desse advogado que veio e acolheu a causa. Entrou com processo para o Gustavo, 15 dias de processo, saiu. O Gustavo conseguiu o tratamento gratuito. E aí, estado e município? Vamos lá. Estado e município. Fomos atrás de tudo, o estado vai bancar, só que vem, recorre. Só que a primeira instância, o que o estado fez? Não recorreu, o estado pagou. Deixou para depois, acho que recorrer, ou é trâmite judicial que eu já não entendo. Eu sei que a gente conseguiu fazer o segundo momento da reabilitação. O Gustavo começou a rolar, querer rolar. Então vamos, tá dando certo. Desses trâmites que a gente foi fazendo, o Gustavo não falava, começou a falar. Ele começou a ganhar habilidades que eu achava que era impossível. Então ele começou a se reestabelecer. Ele precisava de estimulação, mais estimulação que a gente dava. E aí lá a gente vai aprendendo como mãe, quando a gente entra numa clínica, que a nossa vida é dentro de uma clínica, uma mãe trocando para outra, a gente vai aprendendo a estimular o filho. E assim foi. Então foi no impasse, de aprender com outra mãe, de saber de outra síndrome, saber de outra patologia, e aí a gente vai se identificando. Então não fica, mãe atípica nunca é só. Sempre tem outra mãe que também tem outro diagnóstico. E aí a gente descobriu que lá, nesse segundo momento de reabilitação, o diagnóstico não era destino. Dali, o Gustavo ficou em pé. Nossa. A primeira vez que o Gustavo ficou em pé. Através de elásticos, que é onde é a reabilitação do TheraSuite. O Gustavo soltou as primeiras falas. O Gustavo foi uma criança de ir para a creche. Com 1 ano e meio eu coloquei ele na creche. Tenho tias maravilhosas que cuidou dele no primeiro momento. Tudo municipal, tá? O Gustavo foi para a pré-escola. O Gustavo foi para o João Vendramini, uma escola adaptada em si. Faltava uma adaptação. A gente ia conversando com o professor, com a diretora. Aí a gente conseguiu adaptar a sala. Aquela sala era recebida pelo Gustavo. Então, assim, eu passei por uma fase difícil, quando ele estava no João Vendramini, teve uma troca de direção lá e a gente precisava de um cuidador, na época. E não sei o que acontecia, hoje, tá totalmente diferente. Teve um cuidador que foi uma estagiária ficar com o Gustavo e ele usava fralda. E foi, acho que o pior dia da minha vida foi esse, que eu cheguei na escola, ele estava com a cadeira molhada, ele tinha feito cocô e ele estava ali chorando, irritado com a situação. E a gente foi o dia que eu saí de lá com meu filho que eu falei que eu ia na polícia, Só que assim, entendi o que tinha acontecido em si, mas na hora veio a revolta. Então, assim, naquele momento a escola não estava preparada para ele. Foi a primeira vez que eu senti isso.
Só que aí a gente vai em busca, né? De brigar, Lutar. de lutar. Foi quando eu voltei na escola e falei, eu não vou tirar meu filho da escola. Eu não vou desistir fácil. E aí eu fui na Secretaria da Educação, briguei com a secretária na época, briguei com a diretora na época. Aí a professora que me acolheu falou assim, desculpa, mas eu não dou conta, eu tenho 25 alunos, né? Não trocou, não perguntou, e assim, é muita criança. Então, às vezes, me desculpa. Então, essa desculpa veio a calhar no meu coração e falar assim, peraí, eu também tenho que, acho que, entrar aqui nessa escola e falar, vamos mudar? E Vamos aí, junto, né? Aí a Anne Kelly, na época, foi uma pessoa que me ajudou muito, conseguiu uma professora e essa professora veio ajudar o Gustavo e foi ela que tirou ele da fralda. Olha só, como as coisas foram mudando. E aí ele era cadeirante, né? A cadeira tinha que empurrar, ela empurrava ele para tudo que era lugar, ele era incluso em tudo. Foi daí que mudou a inclusão para o Gustavo ser inserido na escola. O Gustavo acho que estava na 2ª série na época, quando aconteceu o primeiro fato. E dali foi aonde a escola para mim tinha que ser um marco assim, entre escola e pais. Se a escola não ia andar sem o pai e a mãe presente e cobrar a importância, né, do pai e da mãe estar ali acompanhando. E assim, a gente entender que não é lá deixar o filho. Eles também, e tchau, né? Eles também não estão preparados porque eles não têm. Então assim, o dia que eu achava assim que o Gustavo ia ficar porque tinha aula de informática, eu ia dava comida pro Gustavo, porque eu tinha que esperar outra cuidadora. Então a gente fazia parceria. Então hoje eu falo, mãe e pai, seja parceiro da escola, porque a gente tem tudo, eles não sabem. Então assim, pode ser que faça o melhor curso, não sabe porque não vive, não é diariamente. Então não convive diariamente. Então hoje, o que o Gustavo tem? Metade da vida dele é escola. Então hoje eu tenho comunicação com o cuidador, eu tenho comunicação com a professora, né? Como eu tinha lá na pré-escola, no fundamental. Então assim, o Gustavo chegou, veio a época da pandemia, o Gustavo tem atraso, né? Desenvolvimento também. Cheguei na professora e falei, olha, como que a gente vai fazer? Vai mandar o Gustavo para o estado sem saber ler? Ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Fizeram uma avaliação com ele, realmente ele não sabia. Ele era letrado. Se você fazia a pergunta para ele, ele respondia, senão não. E aí o Gustavo começou a dar os primeiros indícios de identificação de si próprio e falar o que ele queria. Então foi contribuindo também. E aí chegamos, né, nossa vez, ele reprovou 1 ano, voltamos da pandemia, ele foi para essa escola, ele conheceu os desafios, a professora ensinou ele a ler, ele saiu sabendo um pouquinho de das letras, e a cuidadora que estava junto, a professora auxiliar, começou a ajudar ele a ler, então ele saiu um pouco, né? Só que a paralisia a gente sabe que tem as suas limitações, né? Na 5ª série, a gente foi numa avaliação com neuro em São Paulo. Ele queria fazer uma cirurgia chamada risotomia seletiva dorsal. E a gente ia perder muito nessa época. E a gente falou, né, ficou colocando na balança, ele entrou, né, em desespero porque ele não gosta de hospital, ele viveu muito tempo dentro do hospital, né? A gente teve várias intercorrências fora depois que ele saiu. Teve cirurgias, né? Que a paralisia, ela vai tendo encurtamento de tendão, você tem que ir mantendo. Tem órteses para usar, para não ter encurtamento, mas mesmo assim foge, né? A gente mesmo trabalhando com os fisioterapeutas em si, que eu já perdi as contas de quantos ele teve, né? Não tem. E o Gustavo, com 9 anos, eu tive que aprender que ele era uma criança, ele tinha que também viver a vida dele. Ele tinha que aprender esse momento, que a gente só fazia uma cobrança em si,
em cima de uma questão e a gente não entendia o porquê. Meu sonho era ver meu filho andando, toda mãe acha, toda mãe quer. A gente correu para que isso acontecesse. Só que chegam umas limitações que fogem do nosso controle e não é o que a gente quer. Então, essa impressão de querer que ele faça, que o outro faça, a gente limita às vezes. E não é o que a gente quer. Aí só fica nisso, no estimular, né? E não tinha outra vida. A gente não sabia o que era praia, a gente não sabia o que era viajar. Então aí a gente foi viajar. Quando a gente chegou na praia, que o Gustavo entrou no mar, menino, falei, meu Deus, preciso deixar meu filho ser livre. Eu preciso deixar ele ser criança. E ele nunca foi, nem a minha filha. Eu limitei eles, porque a gente queria tratamento. E era só tratamento. Se divertia? Sim, mas era tudo limitado. Por quê? Ai, não vamos em tal lugar porque ele não pode. Não, ele pode. Ele entrou dentro do mar com a cadeira de roda normal, porque não tinha uma adaptada. É uma coisa que a gente fala assim, né? Litoral Norte, Ubatuba, a gente precisava ter uma cadeira adaptada para cadeirante, lá não tem. Então a gente leva uma cadeira. E ele entrou no mar com essa cadeirinha. E aí? Como que faz essa cadeira enferrujar? Esse menino precisa de cadeira, vamos carregar no colo. O que a gente vai... Não sei. Meu marido virou para mim, não sei. A gente vai entrar com ela. Entramos no mar com ela, depois tiramos. Ele se divertiu um monte e dali foi o meu... Eu falo que foi o meu top, assim, de aceitar o diagnóstico que ele tinha, de aceitar o que ele tinha e falar assim, ó, a partir de hoje eu vou olhar meu filho com a visão de mãe para um filho normal, porque ele é normal, ele só tem uma deficiência. E aí a gente não quer mais isso. E foi aonde eu, trabalhando com meus psicólogos, né, que não tem um só, tem vários, né, psiquiatra também, foi aonde cheguei numa conclusão e abri meu olho e falei assim, olha, cirurgia agora não. Eu preciso que meu filho me diga o que ele quer. A gente colocou na balança, sentamos com o ortopedista e falamos assim, doutor, o que o senhor acha? Pediatra, o que o senhor acha? Fisioterapeuta, fisioterapeuta que vive a maior parte com ele. O que você acha? Pegamos as 3 respostas. Eu já tinha colocado a minha. O pai em si também, e ele também. A decisão foi... O Gustavo precisava ser independente. O que faltava para o Gustavo ser independente? Uma cadeira motorizada. E daí, né, como pai e mãe também não tinha dinheiro, o que a gente vai fazer? Rifa de pizza, rifa de vaquinha virtual, e tinha que ser, tinha que expor, a gente não tinha condição, e a gente não tem. Uma cadeira na época, para ser leve, para a gente carregar no carro, ela custava 18 mil. Nossa, e aí, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Uma órtese que você fala assim, eu consigo no Luci Montoro. Eu consegui uma órtese lá. Ele não consegue ficar em pé. Eu tive que fazer outra com uma palmilha certa para ele poder ficar em pé. Então, assim, quando fala assim, mas vocês não têm gasto. O governo dá. Não, o governo sozinho não consegue abranger, é muita gente. Então a gente tem que fazer. E toda vez que eu e o meu marido Renato, a gente teve que fazer alguma coisa beneficente, que era para o Gustavo, eu nunca tive não. O mínimo que o outro podia fazer, o outro fazia por nós, sabe? Eu falo que quando eu falo anjos batem na nossa porta, bate. Faltou alguns momentos, assim, acolhimento. Faltou, porque acho que nem o outro estava acolhido, como que ia acolher a gente? E assim, eu queria ajudar o próximo, eu não podia, eu não entendia, eu também queria ajudar, mas eu tinha que deixar minha casa pronta, preparada, porque eu tinha que cuidar dele, e também queria ajudar o outro, mas às vezes eu estava limitada, eu não podia. Então assim, fui atrás de fazer uma associação, mas é muito burocrático tudo, né? E aí a gente vai conhecendo mães, né? E falando em associação, como que você conheceu a APAD? A APAD eu conheci nessa loucura da minha vida, né?
conheci a Rose, conheci a Meirelle também, que a gente foi vizinha, conheci a Alexandra, né? E eu e a Alexandra sempre se via e falava assim, as mães barraqueiras, né? Que ela brigava pelo João e eu brigava pelo Gustavo, né? A Rose, ela veio numa fase da minha vida que eu trabalhava, né? Num local, e ela precisava de ajuda em algumas fases aí com o Miguel, e a gente foi se acolhendo, a gente foi se achando. Mãe atípica, ela é uma rede, né? É aquela rede de aranha, uma vai jogando para outra e vai se espalhando. Então, assim, a gente sabe a limitação de uma da outra e uma acolhe a outra, porque às vezes a gente só precisa escutar, né? Ser o ombro, né? Ser o ombro. E aí eu conheci a Rose e a Alexandra, mas eu tinha mais contato com a Rose, que a gente convivia na mesma clínica, e a Rose estava numa fase difícil com o Miguel, e aí a gente foi assim uma época que a Rose descobriu o diagnóstico do Miguel, né? E o autismo vinha numa força assim bem lenta, a gente não sabia o que era, né? Eu não tinha procurado saber, e eu sempre queria acolher, porque eu sou muito de abraçar, eu gosto de beijar, adoro criança, e vinha naquela envoltura, eu tentando acalmar, eu tentava ajudar, e teve uma hora ali que eu vi que a Rose precisava de acolhimento. Eu falei, Rose, não desiste, só que a gente precisa pautar, né, algumas situações. E aí a gente se acolheu ali em si e foi. E ela falou, eu tenho uma vontade de fazer um projeto, né, uma associação, porque as pessoas precisam começar a se conscientizar, porque tem muita mãe perdida, que não sabe que o filho tem. E aí falava que era manha, não é manha. Deixa, ele tá gritando, ele tá... Não, ele tem a criança autista, ela vem com uma carga sensorial que é comprometedor, é desafiador para eles, né? Como a paralisia cerebral também vem. Então, eu falo que os dois caminham junto, né? Quando eu falo que os dois caminham junto, neurodesenvolvimento do autismo, neurodesenvolvimento da paralisia cerebral, da encefalopatia. Então, casa. Então, uma mãe ajudando a outra, apoiando a outra, eu acho que a gente só se fortalece. E não é porque meu filho tem paralisia que eu não vou ajudar a mãe que tem autismo. Né? Eu tenho uma amiga de Venceslau que o menino dela é uma graça. E aí eu comecei a ter a percepção, como que eu posso chegar nele? Eu quero abraçar ele. Ela falou, você tem que ir devagar, que ele vai se comunicar com você de alguma maneira. O que ele gosta? Qual o hiperfoco dele? Eu não sabia. Então eu fui investigando, fui procurando. O Miguel andava em ponta de pé, eu andava em ponta de pé com o Miguel, mas eu reforçava o que ele tinha. Eu tinha que aprender a tirar isso dele. Então assim, o Miguel trazia uma folha para mim. Quando ele chegava no meu trabalho, que eles iam pedir alguma coisa, ele chegava com uma folha. Então aquela folha, né, o primeiro contato, ele não quis me abraçar, porque eu fui para abraçar e eu não sabia que ele não gostava de abraço, né? Ele não me conhecia, como que ele ia me abraçar? E aí foi, sabe, foi uma roda que o negócio foi desenvolvendo, que aí a Rose um dia falou assim, você não quer fazer parte da nossa associação? Eu falei, ai Rose, mas eu posso, mas eu sou o braçal, porque né, eu não sei muito do autismo, eu sei pouco, eu preciso estudar. Aí ela falou assim, não, a gente vai te ensinar. Aí teve o primeiro encontro, né, do Onda, eu fui participar, e lá eu fiquei sabendo de muita coisa, e aí a gente foi agregando as informações, e aí a gente foi vendo, caminha, e aí lá em Prudente, onde meu filho faz o tratamento, né, chegamos numa conversa e uma mãe pegou e falou assim, meu filho tem paralisia cerebral e é autista também. E eu, como assim? Ele tem os dois diagnósticos, só que eu descobri agora, tarde. Ele já tinha 8 anos. Só que como ele estava em desenvolvimento, não aparentava, né? Uma psicóloga foi fazer os testes, a TO foi fazer os testes e descobriu que ele tinha o autismo também. Então, assim, e aí eu falei, não, vamos estudar, vamos saber o que vamos ajudar. É uma causa nobre, uma causa que
as pessoas têm que se conscientizar, têm que ajudar. Mas você não acha que vem melhorando muito isso? Hoje a gente está numa campanha grande, eu fiquei muito feliz, né? Eu acho muito legal, porque você que sempre foi envolvida nisso, para você era um tema novo, por exemplo. Era. Eu acredito que para outras pessoas também é um tema novo, então as pessoas também não sabem. Era porque né? assim, eu falo do meu filho ter a paralisia, a gente fica fechada nesse mundo, né? Depois que a gente começou a informação chegar até nós, né? Que aí veio os primeiros casos, veio os diagnósticos, né? Veio os diagnósticos já mais cedo que os estudos vão aumentando, né? Igual a paralisia nunca parou. Só que assim, a paralisia, os estudos nunca param. Hoje a gente sabe que se a gente colocar uma roupa robótica, meu filho fica em pé, meu filho anda. Então assim, tem muito estudo, mas muito caro. Só que o autismo ele veio com uma proporção que eu acho que agora está bem gigantesco. A gente não pode esquecer, não existe só a criança autista. A gente tem adolescente, a gente tem adulto, que a gente falava, nossa, aquela pessoa não gosta que eu toque. Por que ela não gosta? Por que será? Vamos tentar descobrir o porquê? A gente conhece hoje casos, né, que chegam a gente até na associação, que ele não sabia que ele era autista, e ele é. Descobriu ali, né? Ou às vezes o filho, né, ele achou que o filho foi fazer... Isso, e aí, né, foi sendo descoberto, e a gente hoje está numa parceria muito boa, né? Muita gente envolvida, querendo ajudar, apoiar a causa, não só a causa dos autistas, mas como todos os deficientes são bem-vindos, a gente, né, gosta de bater esse papo, né? A gente conhece muitas mães, né, que às vezes não estão envolvidas, mas estão batalhando pelos seus, né? E eu acho que a gente nunca pode aceitar o primeiro não. Se a gente aceitar o primeiro não, a gente desiste. Eu aceitei o meu primeiro não, mas eu fui embora chorando. Aí eu cheguei, coloquei minha cabeça no travesseiro e falei assim, por que não? Eu tenho meio de receber meu sim? Tenho. Então vou atrás. Vou atrás. Ô, Ju, e para você hoje, como mãe, o que falta aí para ter uma sociedade mais inclusiva, enfim, que abraça aí tanto o autismo ou outras patologias? Olha, eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais humanizado, né? Às vezes a gente percebe que a gente como mãe atípica, né? Tem mães, eu falo que a educação vem de casa. Criança não sabe o que é preconceito, né? Criança em si não sabe. Não. Os adultos têm o preconceito. Então, hoje eu luto, né? Para eles serem mais bem recebidos. Não é porque é autista que ele não se interage, que ele não pode fazer. Não, na escola tem que adaptar. Por que ele não vai correr? Ah, porque ele está na cadeira de roda? Vai você que anda, vai lá, corre com ele. Eu cuidava de um menino na escola que meu filho tinha cadeira motorizada e ele não. Ah, você quer jogar basquete? Vamos jogar basquete. Dou a bola para ele, eu colocava ele lá, ele ia no cone. Era alto, a gente colocava o cone embaixo, os dois jogavam. Meu filho, esses dias, a escola mandou foto para mim do meu filho jogando vôlei. Eu falei, como assim? Ele estuda no Isaac, viu? Foi muito bem recebido. E assim, os professores dão devolutiva, eu peguei no pé deles, eles sabem que eu pego no pé. Ó, inclui, deixa ele fazer pulseira, quer entrar no clube da maquiagem para ver como que as meninas estão fazendo? Ele entra, né? Porque menino quer saber de tudo. Então, assim, eu quero jogar vôlei. A professora foi lá e colocou ele. O que eu acho legal, você contando da escola, é que, assim, mesmo que a gente tenha muito que melhorar, e tem mesmo, sempre, né? A gente vê aí uma melhora, né? Tanto na escola quanto no dia a dia. Eu acho que tem muita gente querendo acertar, muita gente querendo fazer o seu melhor. E eu acho que isso é bacana. Eu acho que o que eu vejo hoje na associação, tantas pessoas que querem ajudar, tantas pessoas que querem fazer parte, né?
E vendo a sua história, eu fiquei muito feliz, porque uma vez eu entrevistei a Ana Helena também, Sim. não sei se você conhece, Sim. e ela me falou isso, eu saí com isso na cabeça, que ela falava que muitas vezes as mães, quando ela tem um diagnóstico do filho, ela quer realmente, naquela busca, naquela ansiedade de querer o melhor, quer que o filho anda, quer que o filho faz isso, e a gente esquece que o filho é criança. Porque eu já conversei com várias mães da associação, por exemplo, que falam, o meu sonho é ver o meu filho falar. Só que às vezes nessa ânsia de terapia, a gente esquece, né, de deixar ele Sim. ser criança, Sim. né? Brincar como criança, conviver com crianças. Enfim, eu achei muito legal que você falou isso, porque eu lembrei também dessa fala da Ana Helena, e eu acho que como você e ela, talvez tem outras mães, né? Que também às vezes estão nessa busca incessante de querer ajudar, e às vezes o ajudar também às vezes é um pouco mais simples as coisas. Sim. E aí eu gostaria que você deixasse, né, uma mensagem aí para essas mães típicas e atípicas, né? Porque Sim. você é mãe das duas maneiras, né? Então eu gostaria até que você falasse um pouco, que eu fiquei um pouquinho curioso, por exemplo, da sua filha, por exemplo. Ela às vezes teve um pouco dessa sensação de culpa, de às vezes se dedicar mais ao Gustavo do que a ela. Às vezes tem outras mães que passam por isso também, porque, pelo menos a minha mãe sempre falava que a gente acaba sempre se dedicando para aquele filho que precisa mais. Precisa. Né? E a gente sempre entende que o outro também vai ter essa capacidade de entender, né? Sim. Como funciona. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu acho que passei para a Natália, eu passei um momento de culpa, né? Só voltar um pouquinho para falar. Eu me sentia culpada dela não poder estar comigo junto fazendo o tratamento com o Gustavo. Só que os dois eram muito pequenininhos e eu sozinha com os dois não dava, né? Então, não tinha capacidade de levar outra pessoa para me ajudar, porque minha mãe trabalhava, não tinha como ficar. Então, às vezes ela ia para a creche e eu tava lá com ele. E aí eu ligava, filha, como que você tá? Mamãe, eu tô com a vovó, né? Tô participando com a vovó. E aí a gente ligava, né, por telefone, era só o telefone, não tinha esse negócio de vídeo, mandava foto, mas não tinha esse negócio. Então, eu falo que eu perdi uma fase, mas Deus foi tão maravilhoso que a Natália, assim, todos os momentos da vida dela que eu não pude estar presente, ela tinha um pai presente, né? Então eu sempre pedia para ele acolher, como eu também era pai lá presente quando ele não estava. Então a gente teve que fazer essa divisão. E muitas mães atípicas, eu acho que não teve a sorte que eu tive. Porque eu vou contar só um trechinho do que aconteceu, que é muito emocionante. Eu cheguei na clínica em Campinas e meu marido sempre me acompanhou em tudo. Aí ele foi dar tchau pro Hugo, ficou chorando e tal. E tinha um sofá assim, com mais 4 mães. E essas mães vendo essa cena do Gustavo com o pai, e a Natália também ia vir embora, começaram a chorar, do nada. Mas pra mim, que era emoção de, né, estavam sozinhas também, igual eu, ia ficar 30 dias, né, sem marido, sem apoio, tinha que ser a gente e a gente, se acontecesse alguma coisa era só a gente, não tinha mais. E aí pra mim que era aquilo que estava se passando. E Douglas, dentro daquela sala que tinha, a gente era em 5 mães, 2 tinha pai que ajudava. As outras 3, quando descobriu que o filho tinha um diagnóstico, simplesmente falou, eu pago a pensão, mas eu não vou ser presente. Então, assim, existe essa situação. E quando a gente fala assim, eu falo que eu tive um marido parceiro, até hoje, que ele cuida, que ele faz tudo pelos filhos e por mim, não é mentira, é verdade. Ele é um paizão. Ele é um paizão, ele é um maridão, ele é um marido que, assim, quando viu que eu tinha a vontade de fazer fisioterapia, estudar, ele foi, ele me levou, ele me buscou, ele cuidou dos meus filhos, chamou minha mãe dormiu em casa várias noites, meu pai ficou sem minha mãe várias noites, porque eu precisava, porque eu queria trazer
a experiência que eu tive com meu filho, o que eu aprendi com meu filho, eu quero passar para outras crianças, eu quero passar para outras mães. O meu foco de estudo é tudo baseado nisso, na minha vivência de vida com meu filho. Eu falo que a Natália e o Gustavo trouxe para mim uma das heranças mais bonitas, ser mãe. E essa herança a gente nunca deixa. Eu vivi um luto, eu fui viver o luto da perca do meu filho depois de 7 anos. Eu fui deixar vivenciar esse luto. E aí, mãe atípica, eu achava uma palavra muito forte, né? Porque assim, eu me via típica e eu me via atípica. Minha filha num caminho trilhando, e aí ela parava a vida dela para construir a do irmão também, porque ela ajudava. Então assim, a Natália sofreu esse montante junto com a gente. Hoje ela é uma menina brilhante, inteligente, que sabe o que quer. O Gustavo em si, ele não gosta de aparecer. Quando as pessoas falam assim, mas por que você não trouxe o Gu? Gente, ele é um adolescente. Ele não quer mais. Ele não gosta que aperta mais a bochecha. Ele é fofinho, mas ele não gosta. Então, assim, a gente falando numa conversa, você vai estudar? Vai ser youtuber. Eu tô pensando na limitação que ele tem de andar, porque ele é cadeirante. Vai ser youtuber, eu não gosto. Vai estudar informática, eu não gosto. Vai ser jogar videogame, que ganha dinheiro? Parece que, não sei, mas parece que ganha. Mãe, eu não gosto. O que você quer ser? Porque você tá achando que você vai acabar a escola e não vai estudar? Vai! Então aí a gente, né, conversando entre si, a minha cunhada chegou e falou assim pra mim, sabe o que seu filho pode ser? Eu falei, não, um grande psicólogo. Por quê? Ele falou umas coisas para minha filha que aí ela começou a abrir os olhos. Olha que legal. Então, assim, o incentivo dele, Gu, o que você quer ser? A gente já incentiva. Eu quero que você estude, você pode escolher o que você quiser. Diagnóstico não é destino. Exatamente. A gente que trilha o nosso caminho. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Diagnóstico não é destino, não é não. Sempre há outra possibilidade. Quando o primeiro não vem, você tem que batalhar. Essa batalha pode durar 10 minutos, como ela pode durar anos. O meu não durou 12 anos. 12 anos para mim entender e falar assim, vamos deixar o meu filho ser livre, ser impedido da deficiência que ele tem. Lógico que a gente tem limitações. Sim. Lógico que a gente tem que dar respaldo em tudo que ele faz. Lógico que eu não posso deixar ele vir, né? Eu vou na feira, eu deixo ele na feira. Só que eu tenho que estar lá atrás. Porque se ele precisar, o amiguinho ajuda? Ajuda. Na escola, no Isaac, o ano passado, o ano retrasado, acho que tinha uma turminha que gostava de pagode, né? E ele gostava. Só que tinha uma quadra, né? As escolas ainda estão se adaptando, né? E não vou entrar em detalhes em tudo, porque se eu for relatar, a gente fica aqui a noite inteira. Ele tinha, né, que passar um espaço que tinha escada. Um amigo dele falou assim, tia, eu posso levar o Gustavo lá na quadra de baixo, né? Não sei se o pessoal conhece o Isaac, ele tem 2 quadras. Uma quadra é adaptada e a outra não, mas o Gustavo queria ir no sol. O que ele fez? Tia, eu posso levar? Pode. Você consegue? A tia ajuda. Pegou o Gustavo no colo. Oi. Nisso que eu virei, os outros 2 já tinham pegado a cadeira, o Gustavo já estava lá no meio cantando. Então, assim, inclusão existe? Existe. Preconceito ainda existe? Muito. Mas as crianças em si, vivenciando o dia a dia, o cotidiano, junto com eles, vai aprendendo. Ele adora futebol. Os meninos do Isaac estão jogando, ele vai lá naquele ginásio do João Vendramini. Acompanhar o jogo. A Laor, você precisa de ver ele gritar com os meninos. E os meninos vêm e acolhem ele. Ele vai tirar foto junto. Ele adora. Hoje é dia do Palmeiras e ele tá lá. Então, assim, ele é palmeirense roxo. Ele tem uma espontaneidade de vida.
eu nunca vejo meu filho sem um sorriso no rosto. Meu filho se aceitou, eu acho que perante o pai e a mãe dele também falar assim, você não tem nada, filho, vamos lá. Isso aí. E aí assim a gente vai. Então, a mensagem que eu deixo, essa mensagem eu escutei em Campinas quando meu filho tinha 2 anos e meio, por aí. E acho que é a trilha sonora da minha vida, Diagnóstico Não é Destino. É isso aí. Ju, eu gostaria muito de agradecer, sabe, de você ter compartilhado um pouco né, da sua história, da sua experiência. Tenho certeza que isso vai contribuir com alguma outra pessoa que tá assistindo, né, que está escutando. Tenho certeza que isso vai somar muito na vida das pessoas. Eu quero agradecer você que está aí acompanhando. Vocês podem ter certeza que esse programa ele nasceu assim com a melhor das intenções. Então, continue nos acompanhando no Altistando com a PAD, né, que vai ao ar toda sexta-feira às 20 horas, com essa parceria, com essa Top TV que está dando esse espaço tão importante, tão precioso aqui pra gente, tá bom? Então, obrigado, Ju, obrigado a todo mundo aí de casa, tenho certeza que vocês gostaram, foi um programa muito emocionante, nos emocionamos aqui e eu tenho certeza que você aí de casa também, tá bom? Então, até a próxima sexta-feira, às 20 horas, com o Altistando com a PAD.